Salve, salve, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Espero que por aí esteja tudo sob controle. Estamos bem, graças a Deus, cada um de vocês em suas casas. E aí, me contem aí como é que vai os estudos de vocês. Acredito que vá bem, não é? Todo mundo em casa, cada um no seu quartinho estudando. Gente, para que vocês possam ter um bom estudo, para que vocês possam se concentrar melhor, vocês precisam procurar um lugar e esse lugar ele tem que ser reservado. Tentem fechar aí o quarto, a portinha do quarto de vocês e quando vocês estiverem aí, no caso, estudando, desliguem o telefone de vocês. Isso vai auxiliar vocês a focarem apenas o quê? No estudo de vocês necessariamente, beleza? Então, vocês estudando desta forma, o aprendizado de vocês vai ser melhor. Nós estamos aqui para fazer o quê? Para mais uma aula, não é? Então, essa nossa aula é a aula de número 3 do nosso segundo bimestre. Já peguem aí a apostila de vocês, abram a apostila de vocês na página 7, tá, gente? Então, nós estudaremos agora a página 7 da apostila de vocês. Abram uma apostila na página 7. Peguem aí a tabela periódica de vocês. Deixa eu pegar aqui a minha. Tabela periódica na mão e nada mais nada menos também que a nossa água também aqui do nosso lado para nós podermos bater esse papo sobre a nossa aula de número 3, ou seja, é uma sequência aí das aulas que nós já tivemos da aula 1 e 2. Vale ressaltar aqui o que, gente? A nossa aula número 1, nós falamos um pouco sobre quem são os gases nobres, o que eles fazem na natureza, como eles são encontrados na natureza e as suas características. Expliquei também para vocês um pouquinho sobre da formação dos cátions, dos ânions, né? Quem é positivo, quem é negativo. Na aula número 2, nós falamos sobre um tipo de ligação, que é conhecida como ligação covalente, que vem do compartilhamento de elétrons, ou seja, as substâncias ali, os átomos, eles irão compartilhar entre si ali os seus átomos, seus elétrons, justamente para a formação de uma nova substância. Falamos sobre o hidrogênio, falamos sobre um pouco sobre o oxigênio, e falamos também de substâncias simples e compostas, no caso, a composta a água, né, que nós vamos ter presença de hidrogênio e de oxigênio. E aí nós vemos como acontece ali o compartilhamento daqueles elétrons. Para quê? Para que essas substâncias cheguem, para que esses átomos, esses elementos químicos, eles cheguem à sua estabilidade, ou seja, para que eles possam ser totalmente estáveis. Parecidos com quem? Parecidos com os nossos gases nobres, que 99% deles possuem 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção do hélio, que possui 2 elétrons na sua camada de valência e é um gás nobre mesmo assim, tá bom, gente? Então, os gases nobres, mais uma vez, eles estão localizados aonde? No grupo 18. Esse grupo 18 forma aí os nossos queridos gases nobres, que não precisam de ninguém ali para formar as suas substâncias, são totalmente estáveis. E essa palavra estabilidade vem aí nos acompanhando sempre, né, gente? Então, não esqueçam de estabilidade. Quando nós falamos de estabilidade, quando o prof fala para vocês estabilidade, eu estou falando para vocês do quê? Que os elementos químicos da nossa tabela periódica, eles irão tentar ganhar sua estabilidade através de ligações químicas. Eles farão ligações químicas justamente para ganhar essa estabilidade aí na sua camada de valência, que são 8 elétrons ou 2 elétrons, como o gás hélio. Nem sempre os nossos elementos químicos da nossa tabela periódica, gente, eles vão aí ter esses 8 elétrons na sua camada de valência e é por isso que eles vão ali fazer as suas ligações químicas. E nós temos 3 tipos que eu falei para vocês: ligação covalente, a nossa ligação metálica e a ligação iônica. Mas antes de nós chegarmos ali na nossa ligação iônica, a página 7 do livro de vocês vai falar um pouco sobre os compostos. Que são o quê? São compostos moleculares e compostos covalentes. Deixa eu passar aqui para o nosso próximo slide. Olha só. Deixa eu ativar aqui meu lapisinho para eu riscar. Vocês sabem que eu gosto de riscar, né, galera? Então, nós temos aqui os nossos compostos covalentes e compostos moleculares, onde essas substâncias que elas são formadas pelo compartilhamento de elétrons,
da camada de valência, elas podem ser desses dois tipos. Então, esse compartilhamento de elétrons, eles podem ser através de compostos moleculares e também eles podem ser através de compostos covalentes. Inclusive, coloquei aqui uma imagem bacana para vocês. Essa imagem também é citada aí na apostila de vocês, beleza? Então, desde já peguem a apostila página 7 e grifem o segundo parágrafo da apostila de vocês. Por quê? Vou já explicar o porquê o segundo parágrafo ele é importante. Nós temos aqui os nossos compostos moleculares e covalentes, onde as substâncias que eu falei para vocês, tem lá no primeiro parágrafo, elas são formadas por esse compartilhamento se dividindo em dois. Ou elas vão ser moleculares ou covalentes, e definem aí características de quê? De onde eu posso encontrar, por exemplo, essa composição, esse composto molecular. Onde é que eu posso encontrar na natureza um composto molecular? Coloquei até esse bonequinho aqui, ele pensando. Então, nós vamos ver agora onde é que eles podem ser encontrados. Primeiro, gente, o composto molecular, eles são átomos que eles têm capacidade de se ligarem aí por meio de um número limitado, tá? Então, você consegue aí ter um limite de átomos, não é uma coisa extravasadamente muito grande, é algo limitado. Então, quando nós falamos em algo limitado, ou seja, nós falamos em um número limitado de ligações covalentes, nós estaremos falando de compostos moleculares, porque são átomos que se ligam em meios pequenos, meio muito limitado. Nós podemos achar aí, no caso, esses compostos moleculares, nós podemos achar nas condições, quando eu falo achar, encontrar em fatores de ambiente. Por exemplo, na fase gasosa, como o hidrogênio, nós podemos encontrar o hidrogênio na fase gasosa. Na fase líquida, nós podemos encontrar a água, tá? O composto molecular. Então, vocês percebam que são compostos que têm números limitados de ligações covalentes. E nós também poderemos encontrar aí na fase sólida. A fase sólida, por exemplo, nós temos o que nós consumimos aí diariamente. Eu acredito que vocês, se você estiver tomando aí um Nescau, uma Coca-Cola bem geladinha, né, você vai ter aí a presença dessa molécula, a molécula ali da glicose, que é a C6H12O6. Então, nós poderemos encontrar esses compostos moleculares desses diversos tipos, em fatores ambientais diferentes, ou na fase gasosa, ou na fase líquida, ou na fase sólida. Por quê? Porque esses compostos, eles automaticamente, eles são átomos. Esses átomos, eles têm tendência aí a serem ligados por um meio limitado de ligações covalentes, ou seja, são ligações pequenas, não são, como eu falei, coisas tão grandes, ligações muito extensas, são ligações pequenas, tá bom, gente? E aí nós temos outras características também. Por exemplo, as ligações moleculares, vocês vão encontrar, inclusive, essa imagem específica do livro de vocês da página 7. Nós temos aqui o caso de quem? Do açúcar, não é mesmo? O açúcar comum, não sei se vocês sabem, gente, mas o açúcar comum ele é constituído por uma substância denominada o quê? Sacarose. Então, é uma substância que ela entra dentro das células, né? E aí vale para o nosso tecido adiposo se for ingerida em alta quantidade. Então, é uma molécula muito resistente que age ali nas nossas células e vão especificamente ali para o tecido adiposo, chegando aí a nos engordar alguns quilogramas, não é isso mesmo? Então, se você está nessa quarentena, tomando muita Coca-Cola, viu? Vou já até chegar aqui perto. Se tu tá tomando, meu brother, muita Coca-Cola, se você tá comendo muito bolo de chocolate, você está alimentando, além ali dos parasitas e dos nossos queridos vermes, você está ali alimentando o seu tecido adiposo também com essa molécula de açúcar, com essa molécula, essa substância conhecida como sacarose, hein? Então não esquece, foca aí, não ingere muita sacarose, viu? Nós também temos aí na apostila de vocês o nosso querido e amado, né? Não tão amado, gente, mas o nosso querido dióxido de carbono, conhecido também, né, como o quê? Gás carbônico.
E aí, o gás carbônico é um dos principais poluentes atmosféricos liberados pela indústria. Então, muito se fala, principalmente as profs de geografia, né? Um abraço aí, se a professora Jéssica estiver assistindo essa aula, professora Jéssica, um abraço. Então, as professoras de geografia, elas falam bastante nesse carinha conhecido aí como que? Dióxido de carbono. Por quê? Porque eles são considerados um dos maiores poluentes do mundo. Automaticamente, se nós temos muitas indústrias em determinado país, nós teremos um índice maior de poluentes, né? Então, esses poluentes que nós vamos ter, principalmente esse poluente conhecido como dióxido de carbono, ele é um composto molecular, onde esse composto molecular, sendo inalado por nós seres humanos e também por outros animais, pode danificar aí o nosso sistema respiratório. E nós podemos, tem pessoas aí que adquirem, né, câncer no pulmão devido à inalação de uma alta quantidade de dióxido de carbono, gente. Então, esses são compostos moleculares onde são formados aí pelo compartilhamento de elétrons na camada de valência. E esse compartilhamento de elétrons é de forma limitada, são pequenos compostos, pequenas moléculas, tá bom? Na ligação covalente, por exemplo, nós vamos ter aqui a diferença do composto molecular. Ela é totalmente oposta. Na ligação covalente, no caso, nós vamos ter um número muito grande, tá? Um número indeterminado, não se dá muitas vezes para contar a quantidade de átomos que formam esse composto covalente. E aí, com esse número indeterminado que nós vamos ter, dessas ligações que vão acontecer entre esses átomos que não dá para se contar, nós chamamos de compostos covalentes. Esses compostos covalentes, eles conseguem, gente, formar o quê? Eles conseguem formar estrutura sólida, e essa estrutura sólida aí vocês vão encontrar também na apostila de vocês, abaixo das imagens que eu acabei de falar anteriormente. Essa estrutura sólida, ela tem uma rede conhecida como composto covalente. E automaticamente, onde eles são encontrados no ambiente? Eles são encontrados principalmente aí na fase sólida. Na fase sólida nós vamos ter aí, acredito que vocês até estejam com ela na mão, o grafite, né? E nós também encontraremos o diamante. E aí, esses compostos covalentes, que são números indeterminados de átomos, eles são conhecidos como macromoléculas. E essas macromoléculas, inclusive, o livro de vocês, ele vai fazer uma citação da celulose. Eu não sei se vocês ouviram já falar da celulose. A celulose é muito bacana, gente, porque ela faz vários processos. E além desses processos químicos e biológicos que ela faz, ela tem uma importância econômica também em diversos países. A celulose, ela é formada pela união aí de glicoses e é o principal componente estrutural das plantas. Então é por isso que eu digo para vocês que ela tem uma importância química muito grande, principalmente para as plantas, porque ela faz ali, ela ajuda principalmente também no processo de fotossíntese, e ela é considerada aí uma macromolécula. Se vocês forem peguem, já estão com a apostila de vocês aí, no último parágrafo, inclusive vocês podem grifar, vocês irão encontrar, gente, a fórmula molecular da glicose, C6H10O5N. N porque é um número extenso, indeterminado. Você não sabe aí a quantidade de átomos que pode formar essa estrutura, tá bom? Então, a celulose é um dos principais exemplos que nós vamos ter em compostos covalentes. Grafite, diamante também. Então, não esqueçam aí, quando falar em composto covalente, diamante, professor. Nós vamos ter o grafite também, a celulose também, professor, ela pode ser como um composto covalente. Então, resumindo, queridos, nós vamos ter compostos covalentes e moleculares. Os compostos moleculares, eles têm um número determinado, você consegue ali determinar a quantidade de átomos que tem. E na ligação covalente, nós também vamos ter, no caso, um número indeterminado dessa quantidade de
átomos, beleza? Mas não acaba por aí. Na página de vocês 8, abram a apostila de vocês na página 8. A página de 8 de vocês, nós vamos ter uma conexão Zoom, né? Essa conexão que nós vamos ter é algo bem interessante que poucas pessoas muitas vezes citam e com relação a características de átomos de carbono, por exemplo. Como nós estamos falando numa esfera de átomos de um número indeterminado, nós não poderíamos deixar de falar do quê? De uma quantidade do número de carbonos. Inclusive, nós falamos anteriormente lá nos processos de distribuição eletrônica, não sei se vocês lembram, nós falamos um pouco sobre os isótopos, os isóbaros, e eu falei um pouco sobre esses átomos de carbono e os tipos de carbono, de átomos de carbono que nós iremos encontrar na natureza. E aí eles retornam novamente para a gente. Lá na apostila de vocês, na página 8, no Zoom, ele vai falar um pouquinho sobre esses átomos de carbono. Ou seja, os átomos do elemento de carbono, eles podem se unir de várias maneiras, tá, gente? Quais são essas maneiras? Eles podem, além de se unir de várias maneiras, eles podem formar inúmeras substâncias. Que coisa louca! Nós temos vários tipos, especificamente nós três tipos, eu vou citar para vocês, e podem se formar de diversas maneiras, no caso, substâncias simples bem diferentes também. Esse fenômeno que eu acabei de falar para vocês, que eles podem se encontrar de diversas maneiras e podem formar substâncias simples diferentes também, esse processo ele é conhecido como alotropia, tá? Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui. Alotropia. Então, esse processo de encontro de vários carbonos é conhecido como alotropia. Nós tivemos aí em meados da década de 80, se vocês forem ler o textinho no Zoom de vocês, ele vai falar que na década de 1980 só eram conhecidos, no caso, tá, gente? 2 alótropos de carbono. O grafite e o diamante. Então, deixa eu só circular aqui para vocês. Nós temos o nosso grafite, olha só, coloquei aqui o grafite, aquela ponta do grafite que vocês têm, né? Justamente deriva dele. E o diamante que nós tanto almejamos encontrar. Então, na década de 80, se eram conhecidos apenas esses 2 alótropos, tá, gente? O grafite e o diamante. Essas duas formas que nós vamos ter, o que acontece? Eles vão ser apresentados numa composição química expressa pela forma CN, carbono N. Por quê? Porque o N é um número muito grande e indeterminado que você não sabe a quantidade de elétrons, de átomos que você vai encontrar ali. No caso, nós vamos ter o quê? A diferença entre eles é nada mais, nada menos que o arranjo cristalino deles. E além desse arranjo cristalino, de como que eles vão se dispor na molécula de carbono. Então, o que acontece? Quais são as principais características que nós vamos ter no carbono grafite? O carbono grafite, cada átomo está ligado a 3 átomos de carbono. Então, nós teremos um carbono, outros 3 átomos ligados. O carbono grafite é engraçado que ele é um bom condutor de calor, e além de ser um bom condutor de calor, gente, ela é um bom condutor de eletricidade. E aí o exemplo que eu já falei para vocês, nós teremos aí a nossa ponta do grafite, né? Já a diferença do carbono diamante que se é formado, a cada átomo de carbono, ele vai estar ligado a 4 átomos de carbono, formando um sólido. Nesse caso, ele forma um sólido, e esse sólido, só para vocês terem noção, é um sólido bastante duro e transparente. Claro que esse diamante que eu coloquei aqui para vocês é um diamante totalmente lapidado. Mas quando a galera lá da mineração vai fazer a descoberta, vai extrair, no caso, o diamante, é nada mais nada menos que uma pedra não lapidada. E esse diamante, que é formado ali por carbono, ele não é um bom condutor de eletricidade, ele não conduz, ele conduz bem pouquíssima eletricidade, diferente do grafite, e ele funciona ali como isolante elétrico. Então, a quantidade de energia, de eletricidade, aí é quase zero, tá? No diamante. Só que o que acontece?
Tempos foram se passando, nós tivemos aí outros cientistas, esses cientistas eles foram descobrindo outras características, outras ligações químicas, e aí nós tivemos a partir ali de 1985 a formação do fulereno. O fulereno, ele simplesmente foi descoberto e ele contém, só para vocês terem noção, no mínimo 60 carbonos, que é conhecido como carbono 60. É parecido com uma bola de futebol, inclusive eu até coloquei aqui para vocês, microscopicamente, e o seu diâmetro é de 0,7 nanômetros, tá, gente? Então é muito pequeno. E esse carbono 60, só para vocês terem noção, ele impulsionou uma descoberta de outras estruturas de fulereno, principalmente materiais nanoestruturados, tendo a maior destaque em tubos cilíndricos de carbono. Só para vocês terem uma ideia, esse fulereno aí, ele é usado em pontes metálicas, na construção de pontes metálicas, porque a deterioração é mínima, não se consegue aí ter uma deterioração muito grande. Então, o fulereno ele dá aí para se fazer essas grandes construções, tá bom, gente? E só para vocês terem uma noção, atualmente a forma mais revolucionária que nós vamos ter é o grafeno. O grafeno ele tem uma estrutura hexagonal e essa estrutura que nós vamos ter, só para vocês terem ideia, nós vamos ter um composto de 200 vezes mais forte do que o aço. Ele é 200 vezes mais forte que o aço. O aço já tem uma estrutura muito densa, muito forte. E esse grafeno ele tem uma estrutura muito mais sofisticada e muito mais densa. Então, essa é uma das grandes descobertas, o grafeno, tá bom? A relação que nós vamos ter entre esses compostos que eu acabei de falar para vocês, covalentes e moleculares, onde um número é determinado ali de átomos, o outro é um número indeterminado de átomos. A grande diferença que nós iremos ter nesses compostos é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Serão as temperaturas. Por exemplo, a ligação covalente ela apresenta temperaturas de ebulição mais elevadas, ou seja, a temperatura no composto covalente ela é muito maior, ela tem que ser bem gigante, gigantesca. Então, ela é mais elevada que um composto molecular. As composições moleculares que nós vamos ter, elas estão bem mais unidas intensamente.